Olá para você que está acompanhando aqui mais uma vez o Lugares pelo Mundo no nosso podcast. Eu sou João Vitor Ferreira, jornalista responsável pelo conteúdo do LPM. E antes de mais nada, já quero dar aquele recadinho padrão do começo para você, se estiver acompanhando no YouTube, se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo, porque vai ajudar muita gente a continuar crescendo. Se você está ouvindo no Spotify ou em outra plataforma de streaming, por favor, procura a gente nas redes sociais, é @oficiallugarespelo-mundo, vai achar a gente no Instagram, no Facebook, Twitter. Segue a gente lá, porque vocês vão ficar sabendo de todo o conteúdo que a gente está postando, nossos textos, próximos podcasts também. Então, dá essa força aí, vamos pro episódio de hoje. Bom, dando sequência ao nosso especial sobre mulheres na tecnologia, hoje a gente vai falar de mulheres programadoras. Então eu trouxe aqui para conversar com a gente, primeiro, a Ana Elisa, programadora e também podcaster do podcast Pode Programar. Seja muito bem-vinda, Ana Elisa. Obrigada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente aí. Prazer e obrigada pelo convite. Opa, eu que agradeço. A gente também está aqui com a Jéssica Osco, ela é gestora do programa Minas Programam. Tudo bom, Jéssica? Tudo, boa noite, gente. Também já agradeço o convite. Muito obrigada, João. E é um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo nosso. Então, pessoal, a Jéssica teve um probleminha na câmera, por isso que ela tá assim sem imagem, mas a gente vai deixar a fotinha dela aí de algum jeito para vocês conseguirem ver o rosto dela, tá bom? Então, para começar, a gente sabe que o ambiente da programação e da tecnologia é bem machista e praticamente toda a maioria de quem está envolvido são homens. Vocês não sabiam, mas eu fiz curso de técnico em programação também há alguns anos atrás, e eu lembro que na minha turma, na ETEC, era 5 homens para uma menina na turma. Então eu queria perguntar para vocês, como que foi esse começo? Como que vocês começaram? Pode começar, Ana Elisa, por favor. A vantagem ou desvantagem de começar com a letra A, geralmente o pessoal escolhe a gente por alfabética. É que vai seguir na ordem alfabética, fica mais fácil. Muito bom. Mas a minha história, ela, assim, eu já tenho aí mais de 30 anos, estou aí na faixa dos 30, dos 40 anos. Eu voltei a morar, inclusive, na cidade que eu morava, no interior, quando eu era adolescente, e aí com o advento, a expansão das escolas de informática, começou a ter cursos de programação, mas as pessoas não sabiam o que elas queriam fazer com aquilo. Eu queria saber, eu sempre gostei, eu sempre fui fascinado com computador e tal, só que eu ia para esses cursos, aí estava cheio de homem. Meu pai e minha mãe, naquela ideia de me proteger, de eu estar num ambiente mais seguro psicologicamente, para não sofrer assédio nem nada, eles me poupavam e não deixavam eu fazer. E aí, daí eu fui fazer, igual você falou que você fez curso técnico, e eu fui para o bacharelado, eu sou da área da saúde. Hoje, se eu não tivesse mudado, não tivesse feito essa transição lá atrás, muito provavelmente eu estaria aí na linha de frente da Covid, mas eu já fiz a minha transição já tem um tempo, já sou profissional da área de TI aí já há mais de 10 anos, então eu formei na área, mas eu não dediquei muito tempo à área, fui estudar, porque eu encontrei uma pessoa, que eu comecei um relacionamento com uma pessoa que ela acreditava muito que eu poderia ser uma boa programadora, e ele já me ensinava muito, e depois a gente veio a noivar, a casar, e ele sempre me deu muito apoio. E aí ele é o tipo de homem que ele sempre incentivou a mulher a programar, independente de ser eu ou de ser outras mulheres. Tanto que ele tem uma irmã também, que é programadora. E aí eu comecei na área, assim, e daí eu fui Deslanchou. até... Eu fui deslanchando, mas antes de eu deslanchar ali, um pouquinho antes de eu gravar podcast e tal, eu tinha uma síndrome do impostor horrível. Eu sempre achava, todo dia eu achava que eu não dava para coisa. Eu só fui conseguir sentir que eu dava para coisa mesmo quando eu comecei a ver que tinha outras pessoas que me mandavam feedback que tinham os mesmos anseios, os mesmos medos, que sentiam a mesma coisa. Eu falei, cara, essas pessoas sentem a mesma coisa que eu. Se a gente isolar isso, a gente consegue programar, a gente consegue trabalhar. E aí, quando eu consegui dar esse pin, demorou um pouquinho, aí que realmente eu deslanchei.
aí que eu fui conseguir ajudar a dar mentoria para outras pessoas, esforçar mais para colocar mais mulheres na área de TI, e foi isso. E Jéssica, como que foi para você começar? Você teve também esses medos, essa síndrome do impostor que eu acredito que muita gente passa quando está começando algo novo? Sim, eu acho que no contexto geral a tecnologia ela nos permite sentir esse frio na barriga, né? E por muitas vezes nos sentimos também incapazes de entender em si. Então, na verdade, a minha inspiração foi meu tio, né? Eu fiz sistemas de informação e desde a adolescência, na verdade, eu já respirava a tecnologia porque ele fez rede de computadores, ele formatava computadores. Então, eu tive muito contato com ele, né? E aí ele me ensinou a formatar, eu lia muito sobre redes de computadores, TCP/IP, enfim, todas essas nomenclaturas aí alienígenas. E eu fiquei interessada por continuar na área, né? A princípio, eu queria fazer biologia. Falei, vai biologia, biologia, biologia. Mas eu pensei, poxa, eu arrumo computadores. Eu sei já algumas coisas introdutórias, pelo menos na parte computacional. Acho que eu vou seguir alguma área relacionada a isto. E aí foi que eu segui o caminho de sistemas de informação. E eu não concluí a faculdade, eu acho que devido também ao ambiente que naquela sala eu não gostava, enfim, não me sentia tão confortável, também por conta de ser predominantemente masculina, né, então tem todas essas questões. E aí acabou que eu ingressei na área mesmo sem ter um diploma, e até hoje eu sou programadora. É interessante você falando isso, dessa coisa da sala de aula. Eu acredito que talvez chegar numa sala e ver que a maioria é homem, a maioria é do sexo masculino, dá um receio no começo, eu acredito. Mas e no mercado de trabalho? Porque eu acredito que uma coisa é você ter colegas de classe homens, mas e você ver uma maioria que é chefe homem? Como que é isso para vocês? Isso é bem relativo, né? Porque eu ultimamente tenho trabalhado em empresas que têm buscado dar uma equilibrada nessa equação. Eu acredito que essa seja a tendência de hoje em dia também. E mesmo assim, hoje a gente vê que homens, principalmente quando tem cargo de liderança, já são homens que eles já são casados, já são pessoas que têm um convívio mais próximo com mulheres, entende um pouquinho mais das nossas, não vou falar intemperanças não, porque eu acho que isso é muito relativo, mas é muito mais empático e acolhe a gente muito mais do que a gente imagina. Pelo menos eu tenho passado nos últimos tempos por liderança, tanto masculina quanto feminina, nesse nível aí, mas eu já tive gerente mulher. No meu Jéssica, caso, o motivo, assim, durante um tempo eu acabei desistindo, né, da tecnologia por conta de também ter me assustado, né, tanto com tantos homens quanto com a forma que eu fui tratada no meu primeiro emprego. Acabei que eu fui trabalhar com administrativo, porque eu tinha um curso, um técnico, acabei focando mais nessa área mesmo. Mas depois eu comecei a refletir, né, sobre essas questões de quem faz a tecnologia, quem utiliza, comecei a entrar muito nesse ponto de reflexão, né, de quais tipos de soluções que as pessoas andam elaborando. Eu falei, bom, eu gosto muito de tecnologia, eu não deveria ter desistido, e aí eu acabei conhecendo o Minas Programa, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o Instituto, mas que aí me deu um gás para entender que era uma problemática mundial ali, né? E que não era um problema meu, porque até então eu entendia, né, que perto daqueles homens, tudo que eu fazia era um problema meu, que talvez eu não tinha aptidão, né, para falar a verdade. E aí acabou que eu fui me fortalecendo, fui tomando consciência, estudando mais sobre esses marcadores sociais, enfim, tudo mais, e voltei. Aí eu entro nessa parte da pauta da Ana mesmo. Depois de um tempo, eu estou percebendo que as pessoas estão tendo mais consciência de que são pessoas que estão trabalhando, né, no mesmo ambiente, independente do gênero delas, né? E aí, nas minhas últimas empresas, eu também fui bem tratada, independente do meu gênero. Então, é muito interessante esse olhar, né? Que as pessoas estão realmente sendo moldadas, elas estão tendo consciência de que tudo bem uma mulher trabalhar na área, ter um cargo maior, que eu acho que é até ótimo para a gente quanto
pessoas que nós podemos nos inspirar, e eu gosto muito disso, tenho muitas mulheres como referência, e isso me fortaleceu e vem me fortalecendo ainda mais. Só também complementando o que a Jéssica falou, que ela falou aí é realmente uma coisa que a gente está percebendo não tem muitos anos, não. Isso mesmo. Porque mais ou menos uns 10 anos atrás, assim, ela ainda estava mais hostil do que hoje. Se você pensar que tem alguma hostilidade, ou que tem alguma coisa, assim, sensação de uma indiferença, antigamente era mais. Há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu assustava com algumas coisas, mas eu sempre achava que eu tinha que transpor essa barreira, no meu caso. Percebi pela história de vocês que a Jéssica tinha o tio, que foi uma pessoa que introduziu ela nesse mundo da tecnologia. Você teve o seu noivo, certo? Meu marido mesmo. Seu marido, atual marido, né? É. Só que se a gente for pegar para ver, os homens geralmente são mais incentivados a mexer com tecnologia, ou talvez a começar a gostar por causa de um videogame ou outra coisa assim. Pelo menos a esses 10 anos atrás que a gente estava conversando, era assim. Vocês acham que hoje em dia, nessa mudança do mercado, as meninas crianças, elas estão sendo incentivadas a buscar a tecnologia como uma profissão do futuro? Ou você acha que nesse aspecto ainda está meio atrasado? É que nós temos que voltar muitos anos atrás e pensar que antes a tecnologia não era vista, né, como algo que daria dinheiro, né, como algo comercial. Então elas eram ocupadas majoritariamente por mulheres, né? É muito engraçado a gente pensar nisso, que nós que fundamos a tecnologia, isso eu tenho certeza absoluta. Então, Como a gente tem certeza. Então, nós tínhamos ali como ponto central a mulher na tecnologia, começou a tornar algo mais comercial, eles começaram a perceber que a tecnologia poderia ser uma arma e poderia ser também um ponto de comércio, né? E aí, nós já sabemos que o homem, né, ele, naquela época e hoje também, ele acaba sendo ali, ocupando espaços maiores desses cargos de poderes, né? Então, nos afastamos da tecnologia, tanto por comerciais, se você procurar comerciais aí, eram meninos que ganhavam computadores. Então, começou novamente essa questão, né, desses marcadores sociais, onde a mulher, na verdade, ela vai para áreas de muito mais cuidado, né, para áreas de muito mais educação e tudo mais, e os homens vão para essas áreas mais de engenharia, enfim. E assim começou-se essa divisão, né, de áreas. Continuando assim, acho que não mudou ainda muitas coisas. Hoje nós temos muito mais força e mais vozes. Ciência da computação na USP, o primeiro curso que teve eram 70, 80% mulheres, e aí começou a diminuir. Nós estamos aumentando novamente, né? Mas é muito importante a gente olhar para o passado e ver que, na verdade, nós que iniciamos, tornou-se algo comercial, e aí acabou que as mulheres foram para outras áreas, porque videogames eram para homens, brinquedos que mexiam muito com a nossa lógica eram para homens, né? E sim, existiam mulheres maravilhosas, né, que continuaram e seguiram, mas sofreram bastante no percurso, né? Então a nossa luta é muito essa, são para as mulheres futuras, né? Essa coisa mulheres... que você falou da mulher ter começado lá atrás, fazendo o especial do site, fazendo pesquisas, eu mesmo descobri que a primeira dita programadora foi uma mulher, que foi a Ada Lovelace, ela que fez o primeiro algoritmo para uma máquina. E hoje em dia você não vê isso em nenhum lugar, ninguém faz uma matéria específica falando disso, ou pelo menos não tem tanta repercussão. Tem pouca repercussão, até porque a gente vai ter um nome forte de homem, que é o Alan Turing, que ele vem depois, sim. Ele tem a sua total importância na área, que a gente não desvaloriza de forma alguma, inclusive ninguém coloca a causa LGBT no caso dele. Tem um filme muito bacana que retrata sobre isso, ninguém fala, só fala que é homem. E depois a gente vê aí, durante a corrida espacial, Guerra Fria, que aí a gente vai ter nomes despontando aí, inclusive tem aquele filme muito legal, que todo mundo gosta de falar agora, do Estrelas Além do Tempo,
A gente vai ter Grace Hopper, Margaret Hamilton e tantas notáveis que a gente tem, principalmente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos traz essa elevação das mulheres na área de TI, na área de tecnologia, em detrimento aos outros países, justamente por causa desse incentivo que a gente vê ali, que a gente não teve, e até a gente teve um desestímulo chegando como a Jéssica falou ali, década de 70, mais ou menos, a USP era majoritariamente mulheres, e geralmente elas vinham da matemática, então eram professoras de matemática que viravam o que a gente chamava de calculadoras, para depois elas virarem cientistas da computação ou qualquer outro nome dentro da área de tecnologia. E aí vem um decréscimo aí nas faculdades, década de 80, 90, início dos anos 2000, e agora com iniciativas como o próprio Pode Programar, o Minas Programa e outras iniciativas que a gente tem, pelo menos falando de Brasil, mas a gente vai falar aí, por exemplo, da Google, que ela tem um programa que chama Women Tech Makers, e outras empresas de grande porte que elas começaram a estimular a equidade de gênero, que a gente vem trabalhando isso e tem uma força maior. Então, nós estamos tendo aí uns programas que a gente vê que as mulheres estão se elevando na carreira e mulheres que estão tendo mais estímulo para entrar no mercado. Mas ainda está tudo muito tímido. São grandes empresas que fazem isso, são empresas em grandes polos industriais que a gente vai ver, grandes capitais. Se você já vem para o interior ainda, esse movimento não chegou aqui. É uma coisa um pouquinho mais difícil. Eu faço palestras em alguns lugares que ainda tem esse regionalismo, vamos dizer, que a gente percebe uma diferença, e a gente tem que chegar lá com todo amor, carinho, acolhimento, falar assim, olha, gente, mulher também sabe programar, tá? É possível. Então, no geral, o que falta não é interesse, é mais incentivo mesmo, né? Eu acho que a falta de incentivo leva à falta de interesse. Eu acho uma que coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Às vezes nem é apresentado para a gente. Eu falo por mim que quando eu tentei, eu era desestimulada e eu acabei desinteressando. Realmente não é para mim isso, vou tentar outra área. Mas você vê que muitas mulheres, elas não explicam para elas que o joguinho que ela está jogando no celular ali, que ela faz boas pontuações. Inclusive, se a gente for ver, existe um censo aí que mais de 50% de jogadores online aí são de mulheres, e mesmo assim a gente não sabe que a gente pode usar o raciocínio lógico para fazer essas coisas e programar também os jogos que estão ali por trás, né? Entrando nessa parte de incentivo que você falou, agora vou dar espaço também para vocês já fazerem o jabá de vocês, dos projetos. Eu acredito que o Minas Programa Tanto Pode Programar também querem exercer esse papel de introduzir as meninas a esse mundo da tecnologia. Queria começar primeiro a saber da Jéssica, como que funciona o Minas Programa, para você poder contar para o pessoal do Lugares que está ouvindo. Bom, agora é Instituto, né? Então estamos muito felizes aí com essa nossa conquista. Foi fundado em 2015, então foi justamente para a gente conseguir enfrentar esses estereótipos, né, de gênero e, sobretudo, raça, que acabam influenciando dentro da nossa relação com essas áreas em si, né? Então, tecnologia, ciências, tudo voltado para a computação, né? O nosso objetivo, assim, é justamente democratizar o acesso à tecnologia. Então, a gente tenta trazer muito isso para garantir que essas meninas, essas mulheres tenham esse espaço para aprender e criar. E aí eu falo muito sobre não só programação, mas o espaço delas dentro deste local, né? Pensando que é algo muito estrutural e tudo mais. Essas pessoas, elas acabam não tendo a possibilidade de aprender. Então, existe essa exclusão que afeta não só as nossas percepções sobre quem se envolve ou quem não se envolve com tecnologia, né? Mas influencia também os usos de, como eu tinha falado, né? De quem faz a tecnologia, o tipo de soluções que elaboramos, que por muitas vezes acabam não atingindo alguns tipos de pessoas e tipos de locais, né? Então, focando na parte periférica em si. A gente tem muito essa ideia, né, de democratizar o acesso. Resumindo, é isto.
E Anelisa, fala um pouquinho do Pode Programar também, como que vocês começaram e qual que é a ideia central do programa de vocês? Eu e a Xará aqui, a Jéssica, não é a Jéssica Osco, mas é a Jéssica Zanelato. A gente se conheceu consumindo podcast e criando outros podcasts. Uma pessoa chegou para a gente e falou assim: você é programadora e ela é programadora, não existe nenhum podcast de programação ou de tecnologia feito por mulheres no seu cerne, né, no seu core. Por que vocês não fazem para mostrar esse lado que a gente sabe, tá? Essa pessoa que conversou comigo também entende o nosso lado, né? Era um homem, não era uma mulher. Então, sempre homens em volta da gente, incentivando a gente, que eu acho que isso é bem bacana fazer. E aí a gente começou a pensar, nossa, a gente podia fazer mesmo alguma coisa voltado para os primeiros passos. Vamos pensar um ano de podcast. Como é que vai ser esse um ano? E de um ano já estamos aí no 5º ano. A gente, no início do ano, a gente tem criado, né, uma espécie de persona que a gente quer, e a gente está muito voltado agora para 2021, para a gente criar conteúdo para essas mulheres que às vezes não têm quem se inspirar, elas serem a inspiração para outras mulheres. Então, elas vão buscar aí entrar no mercado, buscar evolução. Sempre para trás aí a gente falou de início, de transição de carreira, de como começar, e agora a gente quer dar um passo além dentro da área de tecnologia mesmo, até porque a gente está fazendo esse movimento, né? A gente já está aí mais tempo. E do mesmo jeito que a Jéssica falou aí, a gente está querendo democratizar também a tecnologia, mas através do podcast. A gente estimula muito mostrar mulheres, a gente tenta mostrar mulheres que às vezes são invisibilizadas pelo dia a dia, né? Geralmente são homens que são palestrantes, são homens que têm tempo, porque às vezes uma mulher está lá, ela parou de trabalhar, ela vai arrumar a casa, e às vezes são poucas mulheres que elas conseguem ter aí uma rede de apoio para elas continuarem fazendo o trabalho de divulgação, que isso é uma divulgação da ciência, uma divulgação científica. A gente está citando aqui o Minas Programa, mas tem as outras iniciativas que elas estão acontecendo, que a gente tenta, de alguma forma, também poder dar alguma visibilidade. Sempre que dá, né? Sendo que eu e a minha Jéssica, vamos dizer assim, nós duas, a gente tem a maternidade, a gente tem os desafios do dia a dia, que são os desafios também de se manter uma casa, manter uma família, e a gente não consegue ficar o tempo inteiro acompanhando rede social, respondendo, mas a gente tenta ver o que a gente consegue fazer. E aí a gente tenta trazer isso para as mulheres, né? E que as mulheres podem programar mesmo com todos os afazeres do dia a dia, com casa, com família, com tudo. Você tocou num ponto bem interessante, que é essa parte da inspiração. E a gente do LPM, a gente sempre busca bastante isso, que o nosso conteúdo possa mostrar pessoas e inspirar outras pessoas aqui para frente. Então, eu acredito que você com seu podcast, a Jéssica com o Minas Programa, inspirem outras mulheres a começar. E uma coisa que eu vejo bastante, a gente falou da Margaret Hamilton atrás, da Ada Lovelace, são exemplos pouco falados. Na minha pesquisa eu também estava vendo uma garota brasileira, isso numa notícia um pouco mais antiga, de 2017, eu até separei ela aqui, saiu no Tecmundo, de uma garota de 20 anos brasileira que era tida como uma grande hacker. O nome dela é Ingrid Spengler, eu acho que é assim que fala. Desculpa se ela escutar aí e estiver errado. Ela era um grande nome assim da programação. Queria que vocês trouxessem também outras mulheres famosas da programação que vocês se inspiram, pode ser de agora ou outros exemplos mais antigos, porque eu acho que é sempre legal quando você busca uma carreira, você ter alguém que você olhe para cima, que esteja num local de destaque, e você se veja nessa pessoa, você se espelhe nela. Quando eu comecei na área, lá no princípio, tentando entender sobre o que a gente nem tinha um nome para framework de JavaScript, a gente tinha o que a gente chamava de interfaces ricas, antes de ter esse nome de framework. Eu descobri uma mulher, isso aí há 8, 9 anos atrás,
E essa mulher está até hoje palestrando, ela mudou, é brasileira, mudou para os Estados Unidos, ela já participou do Pode Programar, ela tem aí um centro de treinamento online e gratuito, ela chama Loiane Groner, eu acho ela, assim, fenomenal, para não falar um palavrão aqui, porque realmente eu acompanho ela, e eu tenho outras mulheres, assim, que eu acompanho, que aí a gente vai falar tanto de tecnologia também, quanto de diversidade. São pessoas que apoiam diversidade na área de TI. Tem uma outra iniciativa que chama Elas Programam, que é um grupo lá no Facebook, que ele cresceu muito. Quem está à frente dele é a Silvia Coelho. Ela também é mãe, ela também tem os perrengues dela e ela busca incentivar. Ela tem um jeito meio arretado ali, nortista de falar, é muito legal, gosto demais. A gente vai ter aqui a Roberta Arcoverde, do Stack Overflow, ela é programadora lá e faz bastante palestra. Eu vou ter aqui a Gláucia Lemos também, que ela é uma programadora assim, fora do comum também. Gosto demais das videoaulas dela, eu não assisto todas, porque realmente não é o meu background que ela coloca para a gente consumir. Mas, assim, são pessoas que eu acho que as mulheres que estão procurando aqui algum incentivo hoje, que ainda está vivo, que ainda produz conteúdo, porque a gente às vezes só encontra conteúdo feito por homens, tem essas mulheres. Eu conheço todas que você falou, Ana, são maravilhosas, assim. E eu sempre tento trazer um pouquinho mulheres negras, né? Porque são muito falados sobre mulheres de outros tipos de raças, mas existem mulheres negras tão extraordinárias, eu sempre tento trazer também esse ponto de incentivo para todas nós, né? Por favor, a gente precisa muito. Sim, inclusive a Programaria fez esqueci agora o nome, mas é uma linha do tempo que fala sobre diversas mulheres que fizeram tecnologia e que fazem até hoje, que são, assim, super inspirações. Eu gostei bastante quando eu vi, e inclusive tem até mulheres negras lá, que são mulheres que eu vou citar, que é, por exemplo, a Catherine Coleman, não sei se vocês conhecem, mas não sei se ela é formada em matemática e física, ela calculou a trajetória de um projeto para o Mercúrio, foi o primeiro, eu não sei se foi o primeiro, mas alguma coisa assim do Apollo 11, eu não sei se vocês conhecem, mas acho que vale a pena vocês verem sobre essa tecnologista, a Dorothy Jensen, aí também tem, agora voltando mais para mulheres, né, que estão aqui hoje, né, que eu conheço, a Marili Silva, ela é uma das mulheres que eu, assim, olho e falo, me incentiva bastante pela sua história, pela sua garra, assim. Ela é uma engenheira de software muito, muito maravilhosa. Sou super apaixonada por ela. Tem a Keila Menezes, que, nossa, JavaScript é com ela mesmo. Angular, assim. Ela é uma ninja, ela é uma inspiração também para mim, é uma coisa, assim, magnífica. Eu falo quanto ferramentas e também quanto vivências, né? Acho que são mais elas, assim, que agora veio na minha mente. Tem outras histórias extraordinárias. É Nina da Hora, da computação sem caô, maravilhosa. Agora você me fez lembrar de outras mulheres, assim. Por exemplo, programação dinâmica. Mulheres negras, mulheres que tem um canal Peixe Babel, feito por mulheres também, que a gente tem as maravilhosas lá, que elas vão falar de ciência, de machine learning, de robótica. Nossa, a gente começa a puxar aqui, são muitas inspirações. Acho que a gente vai ficar com uns 2 dias falando, porque tem muito mulher. Isso. Tem Dá material para mais uns 2 podcasts. Quem fala que não tem, a gente mostra que tem muitas mulheres aí, a Sil Bahia, maravilhosa, sabe? Tem o Preta Lab, né? Então, assim, existem mulheres maravilhosas, magníficas, que me inspiram bastante. Tem uma iniciativa que agora eu esqueci também, que chama, você falou do Preta Lab, tem o Infopreta também, que é uma outra iniciativa que agora eu não estou lembrando quem que está encabeçando. Eu esqueci o nome dela agora, mas, assim, maravilhosa a ideia dela, a história de vida dela, eu já ouvi, só esqueci agora o nome dela, mas a Infopreta também, meu. Então, são muitas mulheres. Não, ainda bem, ainda bem. Pelo que vocês falaram, então o nome para se inspirar não falta. E eu queria pedir para finalizar uma dica para meninas que estão começando a se
a conhecer essa parte essa área da tecnologia, começando a conhecer a parte de programação, que dica que vocês dão para elas de fato começarem e pelo menos conhecer para pensar em seguir uma carreira depois? Bom, eu acredito que elas precisam ter esse apoio de outras mulheres que já passaram por muitas histórias parecidas, né? De, por exemplo, não desistir, ou até mesmo desistir, mas entender que elas poderiam também continuar na área e voltar, né? Então tem muito isso de procurar alguém como um apoio ali para te dar forças mesmo, porque programação não é fácil, isso, na verdade eu nem gosto de falar a palavra fácil, né? Acho que é como qualquer outro conhecimento, você tem que ir atrás, você tem que estudar bastante e colocar em prática, né? Então, acho que a primeira dica é esta: procure pessoas que te motivam, procure pessoas que possam te auxiliar, mentoras, enfim. Então, tem aí diversas iniciativas, né, que fazem isto. Inclusive, o Instituto Minas Programa, a gente oferece oportunidade de aprendizado sobre programação e saberes tecnológicos. Então, assim, procurar locais que você possa ter esse cuidado, né, esse carinho em si, que é a sua introdução a uma área diferente, né. Em seguida é isso, você conseguir estudar e colocar em prática. Eu acho que qualquer conteúdo que você estude, coloque em prática, converse com quem tem muito mais experiência para te auxiliar, para saber onde você está errando, né? Então, eu acho que em todos esses eixos a comunicação ela está muito entrelaçada, né? O se comunicar. Então, acho que a gente também tem que refinar bastante isso. E se fortalecer ouvindo outras histórias. Foi dessa forma que eu consegui me fortalecer. Eu só estou hoje aqui porque eu fui numa oficina do Minas Programam, e ali eu vi diversas mulheres tecnologistas falando sobre tecnologia, e eu não tinha essa noção porque na faculdade só tinham homens que julgavam ali o meu código, algo do tipo, e eu me sentia super, nossa, não sou dessa área, mas quando eu vi essas mulheres, eu falei, é aqui que eu quero estar. E ninguém vai tirar isso de mim. Foi muito esse meu pensamento, e foi essa a fala que inclusive, eu externalizei para elas, né? Então, como uma pessoa que passou por desistências, né, e até mesmo por julgamentos internos, eu acredito que ter uma rede de apoio é primordial para não desistir. E também saber, né, se identificar com essa área, né, porque tem muito da identificação também. Eu acho muito bacana isso, da gente entender, assim, o se identificar. Às vezes a gente se identifica e às vezes a gente não é incentivado, como a gente falou aqui. Isso mesmo. Mas o não desistir, que a Jéssica falou, o buscar estar rodeada de exemplos parecidos, porque eu lembro que eu estava conversando com a Silvia numa outra live que a gente acabou fazendo, e ela falava muito assim, honre a herança que a gente está deixando para vocês, porque a gente está desbravando esse caminho, teve esses altos e baixos que a gente falou aqui da história, e a gente está de novo aqui desbravando isso, incentivando, acolhendo. Então, se você não quer desistir, se você gosta da área, não desista da área, procure pessoas, porque você vai encontrar pessoas que vão te incentivar, te apoiar, te acolher, vai encontrar muito conteúdo, e assim, você fazer um pouquinho daquele de surdo. Eu brinco que a gente tem que fazer um pouquinho de uma pessoa surda para evitar ficar ouvindo muitas críticas. Ir em frente, buscar sempre dar o seu melhor, porque tem uma frase que eu acho ela muito legal quando a gente vê aquelas frases motivacionais dentro da área de TI, e ela fala assim: contrate pelo caráter e treine habilidades. Então, às vezes, você acha que você não sabe muito, às vezes você acha que você não pode se aplicar àquela vaga ali, porque você não conhece todo o conteúdo. Geralmente, homens se aplicam sabendo muito menos que a gente, com muito mais coragem do que, às vezes, a gente tem. A gente às vezes, é muito barrada pelo medo. Então, assim, quebre a cara, tenham coragem, se você tem medo, vai com medo mesmo. Chegando no mercado de trabalho, vai encontrar pessoas, vai encontrar conteúdo para te ajudar, correr atrás, estudar. Como a Jéssica falou, a gente tem que estudar mesmo, estudar sempre. Mas se você quer ser uma boa profissional em qualquer área,
uma área assim que não tem, vamos falar assim, uma área que hoje eu fico vendo que ela tem muito mais treino e habilidade do que um treino de acadêmico, por exemplo, que a gente vai pegar o pessoal que faz artes manuais, artesanato. Você tem que treinar técnicas manuais muito, e é o tempo inteiro para você aprimorar. Então, não adianta falar assim, eu vou fazer aqui o meu trabalhinho, eu vou fazer não sei o quê. Não tem muita coisa de dom também de já nascer sabendo. Não, Tudo é não tem. prática. Não tem dessa de você achar, não, tem que treinar, tem que estudar, tem que criar o hábito, ter disciplina. Toda vez que eu vou para uma entrevista de emprego, toda vez que eu vou para um desafio novo numa empresa que eu estou trabalhando mesmo e me ofertam aí um desafio novo, eu pergunto para mim, será que eu vou dar conta? Aí eu falo assim, eu não fico pensando se vai, assim, raramente eu penso se eu me esbarro naquilo. Eu geralmente vou e vou com medo mesmo. Se eu quebrar a cara, pelo menos eu vou saber que eu não dei conta, não vou ficar no reino das especulações. É fato. Eu tenho muito isso, errar para aprender, e eu aprendi a ser corajosa. Eu literalmente aprendi. É muito interessante quantos benefícios a tecnologia me trouxe para o amadurecimento pessoal e interpessoal, né? Hoje eu tenho uma boa comunicação por conta da tecnologia. Hoje eu não tenho medo de errar por conta da tecnologia. Então, assim, é isso, gente. Esses são os caminhos. Errar para aprender é muito isso. Eu acho que vocês vão errar bastante, tá tudo bem. Vai se frustrar, mas entenda que é um processo, e é um processo individual. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso. É individual. Eu tenho uma história, meu processo é bem diferente do que da Ana. E nós caminhamos juntas no sentido de uma fortalecer a outra e fortalecer vocês também, né? Então tem muito isso. Exatamente. A gente está aqui para acolher, mas o caminho ele é individual. Tem que ter essa noção. Isso mesmo. É isso aí. Depois desses 2 discursos aí incríveis, inspiradores, chegou a hora de se despedir. Queria agradecer muito a Jéssica e a Ana por terem aceitado o convite, estar conversando aqui com a gente. Foi demais. Até fizemos aí, vocês dois fizeram uma dupla dinâmica que nem se conhecia, já bateram as ideias. Vou abrir espaço agora também para vocês fazerem mais um jabá do projeto de vocês. Jéssica, se quiser falar um pouco mais do Minas Programa, passar as redes sociais, fica à vontade. Bom, só uma parte que eu não, acho que eu acabei não falando, né, que é sobre a nossa determinação em si, que é compartilhar os nossos conhecimentos, né, com aquela de nós, que é comunmente, que enfrentam mais obstáculos para aprender a programar. Então, eu foco muito na priorização da partilha de saberes sobre tecnologia entre as mulheres negras, as mulheres de regiões periféricas, né, e como eu falei também, a gente oferece cursos de introdução à programação para meninas e mulheres, tá? Então, tem muito essa questão da idade. É quem tem interesse na área, que não sabe por onde começar, então tem muito isso. E também realizamos cursos, né? Em outros tipos, então tem Word Pretas, que inclusive está rolando agora. A Ariane, maravilhosa, está tocando Word Pretas, ela também, ela é a fundadora e também é professora, gestora, é tudo do Minas Programa. Aí temos treinamento. E é livre para todo mundo, para qualquer menina que quiser chegar lá, como que ela faz para se inscrever nos cursos? Então, é bom que elas sigam o nosso Instagram, que é @minasprograma. Isso a gente está sempre atualizando, toda a parte da comunicação está tudo quentinho lá, então elas conseguem tudo atualizado, elas conseguem seguir por lá, e também no nosso site, que é minasprograma.com, que aí também tem sobre a nossa história, tem sobre, a gente escreve artigos, escreve blogs, inclusive de mulheres, de todos os tipos de histórias, então tem muitas mulheres para elas se sentirem incentivadas também lá. E também falamos sobre os nossos cursos, que inclusive, vou dar um spoiler, mas aconteceu, tá quase lá, gente. Então fiquem super atentas que o curso anual do Minas Programa está para acontecer. Inclusive as inscrições, né, quer dizer. Ana, fica à vontade agora você para falar do Pode Programar, fazer seu jabá. A gente está aí nas principais plataformas de áudio, né? A gente tenta manter atualizado aí o YouTube, a gente coloca lá também. Às vezes acontece do YouTube dar uma travada com a gente. Gente, está acontecendo umas coisas muito estranhas com o nosso feed, sabe? Às vezes a gente consegue subir lá para o YouTube, mas a gente tenta manter atualizado.
O Spotify não está atualizando o nosso feed desde o ano passado, mas a gente está criando conteúdo, então a gente cria aí nossos podcasts. Nossos podcasts, eles são um pouquinho mais longos, não são tão pequenos, vai para mais de 1 hora, aí, dependendo do assunto, a gente tenta rechear bastante o nosso ouvinte de informação. A gente tem um site, que é o podprogramar.com.br. O pod, gente, é com D mudo, não tem o E, não, tá? E Pode Programar vai ser em todas as redes sociais que existir, a gente cria o usuário e aí a gente coloca. Então, no LinkedIn a gente tem também, a gente tem no Instagram, então no Instagram a gente tenta manter ele atualizado também, se precisar de conversar, Twitter, Facebook, a gente sempre procura estar ali junto. Como eu já disse, é eu e a outra Jéssica, não a Jéssica daqui. Às vezes a gente não consegue manter atualizado, mas a gente tenta sempre responder as DMs, responder e-mails. A gente está aí sempre tentando entregar de 1 a 2 episódios por mês. Está um pouquinho puxado durante a quarentena, mas aí daqui a pouco, durante a quarentena, que dura mais de 40 dias, né? Mas enfim, é isso. É isso aí. Recadinho final, então, assim como pode programar, o LPM também está nas principais plataformas, pode achar a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, também no YouTube, onde vocês vão ver a versão em vídeo. A gente vai deixar aqui embaixo também na descrição do podcast e do YouTube todas as redes do Minas Programa, do Pode Programar para vocês acompanhar. Também vai estar as nossas, então entra lá, segue, compartilha. No YouTube, se inscreve, deixa o like para ajudar a gente. E vou me despedindo da Jéssica e da Anelisa. Mais uma vez, muito obrigado por participarem. E até a próxima, até o nosso próximo programa. Até mais. Até a próxima, tchau. Até a próxima, gente. Muito obrigada por hoje. Tchau.